Jesus se assentou ali e aguardou com sua obra mediadora, until that last seed. até que aquela última semente, And he'll know exactly when to strike the stump. e ele saberá exatamente quando atingi-la. Lee Vale, I guess he's still in a meeting somewhere. I haven't seen him for days. Como o Dr. Lee Vine, eu creio que continua na reunião em algum lugar, não vejo por dias. I don't believe I've seen him. Creio que não o tenho visto. He is here. Well, Ele está aqui. the other day he sent me this about what Irenaeus said. Bem, outro dia ele me enviou esse folheto sobre o que Irineu disse. I think Irenaeus from a long ways to be the angel of the age that he was. Bem, eu tomei o Irineu por longo tempo por ser o anjo que ele foi. He said when that last member of the body has come in this last. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado, Last age. nesta última era, The thing would be revealed at that time. deveria ser, a coisa seria revelada naquele tempo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler 2 Coríntios 11. Eu quero dar sequência a uma mensagem que nós começamos a falar ontem. Segundo aos Coríntios 11, verso 1 ao 3. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Grande Deus, pedimos sua orientação mais uma vez na sequência desta mensagem. Dependemos do Senhor para que o povo tenha o coração aberto para esta verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora sentamos. A noiva é composta de todas as nações. Reconhecendo seu dia e sua mensagem, 108, o que nós lemos ontem também. Mas para ficar bem posicionado para as pessoas sobre esta noiva. Ela é conhecida como noiva, esposa. Ela é noiva como no dia do casamento. Ela é noiva, mas ela já casou. Então nós estamos vivendo nesse tempo. Ela é noiva, mas já é casada. Você fala, é a noiva, mas é o dia do casamento. Então, esse espaço de tempo que nós vivemos, do sétimo anjo para cá,
é o espaço de tempo do casamento. Esse é o dia do casamento. E irmão Branham explica aqui, uma coisa foi pregada em 64 e depois queremos também mostrar o outro lado. Ontem nós mostramos apenas este lado. Irmão Branham diz, a noiva é composta de todas as partes do país. Isto foi o que nós pregamos ontem em Campo Limpo Paulista. E aí o irmão Branham enumera através dos Estados Unidos. Porque ele está falando que a noiva é composta de pessoas de todas as partes do país e não dos países. E hoje eu quero completar falando que a noiva ela é composta de todas as nações. Isto começando lá com Paulo e terminando aqui com o irmão Branham. Ela é composta de todas as nações. Mas no dia que tem um mensageiro, naquele dia, aquela noiva, ela é uma noiva do país. Do tempo do irmão Branham, do tempo de Paulo, é uma noiva do país. Aqui no tempo do Brasil, ela é uma noiva do país, certo? Mas não é só esta, aí tem que unir dos dias de Paulo até os dias do irmão Branham e unir os nossos dias. Isto forma a noiva composta de todas as nações, não apenas de uma nação. De uma nação é cada manifestação de Deus. Cada vez que Deus manifestou através de um profeta ou um mensageiro, então aquele dia estava manifestando a noiva daquele país. E assim, sempre são partes. Você vê no tempo de Lutero, de Wesley, que é mais conhecido, no tempo da restauração dos dons, tudo formando parte. Mas naquele dia, a noiva era pentecostal. Naquele dia, a noiva era luterana. Naquele dia, a noiva era wesleyana. Isso mostrando no dia que Deus estava tratando com ela. Depois chega o dia de formar, através de todas as nações, formar a noiva. Isto é para o arrebatamento. Nenhuma entra em contradição com a outra, mas cada uma, ela cumpriu o seu propósito no dia. Se você toma a igreja de Lutero, no seu dia, ela não tinha santificação, ela não tinha colocado fora a bebida, não tinha colocado fora o cigarro, o cachimbo, mas era daquele dia, era crer na mensagem de Lutero. Mas Deus não deixou só nisso, aí Deus veio com a mensagem de Wesley. A mensagem de Wesley já tirou o cachimbo dos luteranos, já tirou a bebida dos luteranos, a mensagem de Wesley. Por quê? Era a santificação. A mensagem pentecostal veio trazendo uma restauração dos dons espirituais, o que eles usavam parcialmente nas eras anteriores. Como cura divina, até Wesley orou pelo seu cavalo, que ficou doente, ele orou e o cavalo levantou e ele ainda chegou para a reunião. Diz que ele andava 2.000 quilômetros por ano a cavalo. Esse homem trouxe uma mensagem de limpeza. O que Lutero só trouxe uma mensagem de o justo viverá pela fé. Era só arrepender. Mas nos dias de Wesley já era uma limpeza, era a santificação. Nos dias pentecostais foi agregado os dons espirituais. Nos dias do irmão Branham, a noiva daquele dia, a noiva americana, naquele dia, nós queremos fazer uma separação
em duas coisas, que o irmão Brana fala disso também. A igreja e a noiva. Certo? A igreja e a noiva. Tem os dois lados que ela apresenta. Uma é a igreja, a outra é a noiva. Quando apresentou a igreja, irmão Brana chorou, porque ela estava toda desajustada. Mas Deus diz para ele, ela passará outra vez, porque ela é alfa e ômega. Ela passará outra vez. E na visão do irmão Brana, ela tinha que passar novamente, aquela noiva dos dias do profeta. Tinha que vir como a igreja dos dias de Paulo, porque é duas sementes, é a semente do amanhecer e do entardecer, formando esta noiva. Mas ela começou lá com Paulo e vem terminar aqui conosco, porque não terminou no tempo do irmão Brana. A noiva de Cristo tinha um ministério, como eles perguntaram para o irmão Brana, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Ele disse sim, é o ministério da hora. E ela é formada, ela é composta de profetas, apóstolos, ou começa com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí ela já é composta de 5 ministérios, esta noiva. Mas ela vem refletindo desde o tempo de Paulo até o nosso tempo. Agora já não é só o tempo do irmão Brana, porque a noiva, ela tem que mostrar suas cores aqui no Brasil. Por isso, a Bíblia diz que ela é morena. E o irmão Brana sabia que ela, sendo morena, não era daquele lado dele. Ela era morena, ela ainda apareceria, essa noiva morena. Bem, eu quero que vocês entendam que dentro do país, da América do Norte, teve aquela noiva. E o irmão Brana diz assim, ó, ela, a noiva, é composta de pessoas de todas partes do país. Aí ele diz de Nova York, Massachusetts, de Boston, Miami, de além-mar, da Geórgia, de Alabama, ao redor do país, eles estão ajuntando. Então, não somente aqueles dentro dos Estados Unidos. Como nós dissemos ontem, a noiva, ela é uma bênção. No dia que Deus a escolhe, dentro de um país, os países vizinhos são abençoados. Quando Deus escolhe uma, como escolheu na América, os países vizinhos da América do Norte foram abençoados. Quando Deus está tratando conosco aqui no Brasil, os países em volta do Brasil estão sendo abençoados com a mesma mensagem. Então você nota que quando Deus trata com uma língua, com o idioma, os países em volta àquele idioma também está sendo beneficiado. Quando Deus trata aqui no Brasil, então os países em volta do Brasil, o castelhano, está sendo abençoado juntamente com o brasileiro, com o português, certo? Está sendo abençoado. E a África está sendo abençoada. Portugal está sendo abençoado. Então, quando Deus trata com uma língua, a língua que aproxima, ela está sendo abençoada, porque Deus está tratando naquele país, e ao redor do país, eles estão se ajuntando àquela mesma mensagem daquele dia. Então, hoje nós temos que ver essas coisas sucedendo conosco também no Brasil. Para mim, essa mensagem é uma bênção. Agora, esta bênção, ela está passando ao redor do país, para os países vizinhos. Como foi na América, agora também tem sido no tempo da noiva, aqui no Brasil, a esposa, dia do casamento. Esta noiva que já está comprometida, ela não tem que voltar atrás mais. Ela crê na palavra
E nos dias do irmão Branham ele diz, haverá luz no tempo do entardecer. Nós estamos vivendo naquele tempo que Cristo já veio e a voz do sétimo anjo já gritou, aí vem o esposo. Isso tudo já tem cumprido. Aí vem o esposo. Logo você sabe o que é o esposo? A palavra revelada. E as pessoas, elas confundem porque elas não sabem ver o natural apontando para o espiritual. Quando fala do natural, do corpo de Abraão, você sabe que mudou, vai para o espiritual nosso, a nossa mudança, a nossa transformação. Nós temos que ter uma alma nova, uma natureza nova. Isso tem que ser nascido de novo verdadeiramente. Agora, lembra que com aquela manifestação nova de Abraão, que ele voltou aos seus 21 anos, Sara voltou aos seus 18 anos, porque até o rei se namorou dela. Então, havia voltado. Ela não podia ser uma velha de 90 anos e o rei viver com ela, porque o rei só vivia com jovenzinhas. Então, ali, ela tinha se mudado. Irmão Branham mostra isso. Ela tinha sido mudada no físico. E nós temos que mostrar a nossa mudança no espírito, na alma. Tem que haver uma mudança. Somos uma nova criatura. Aquilo que não gerávamos, estamos gerando. O ventre estéril, o coração estéril, está produzindo filhos hoje. Coração estéril. Lá atrás era o ventre estéril. Produziu. Ele era estéril, mas chegou a produzir, porque foi transformado. O corpo foi transformado. Aqui, o coração estéril. Produziu o quê? As pessoas ficam, mas produziu o quê? Nunca se produziu selos, trovões, novo nome, as etapas corretas do irmão Branham, como estamos produzindo nesse dia. Nunca se produziu. Por que não produziu? Éramos Sara. Precisávamos da mudança. Ou até éramos Sarai, mas precisávamos da mudança. Há uma mudança de corpo, há uma mudança de nome, tudo foi mudado. Em Abrão para Abraão, em Sarai para Sara. Então nós temos que ser mudados. De cristãos abramitas. Tem que ser mudado. Os selos fazem isto conosco. Mas por quê? Tinha que haver uma mudança nesse último dia. E essa mudança se daria por causa da mudança do nome para o novo nome. Então nós já alcançamos essa mudança. E aí está a semente no herda com a palha, 19, ele diz, Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E você não entra nela, você nasce. Irmão Branham não estava falando de José, de Bilipô, de Sara, de Rebeca. Não, ele estava falando com respeito a denominações. Ele diz, Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não entra, você nasce. Você tem que nascer com este novo nome. Se não nasce nessa família, você não tem o nome da família. O que é nascido na minha família leva Rodrigues Costa. É nascido na minha família. Tem que levar o meu nome. O que é nascido na sua família, leva o seu nome. O que é nascido na família de Deus, levou o nome de Deus durante 7 eras. Nos últimos dias, Deus teria um novo nome. E você é nascido na família de Deus nesse último dia. Você não entrou, eu não entrei na família Branham. Eu nasci. Você não entrou, você nasceu. E ao nascer, foi colocado em você o nome do pai. Do pai de família. Nesse dia final. Deus estava em Branham. Deus foi conhecido como Branham. Nesse último dia. As obras que Jesus fez, aqui nesse último dia, Jesus estava em Branham e fez muito mais.
ainda, porque era para cumprir São João 14:12, aquele que crê em mim fará. Isso é uma pessoa. Ali não diz assim, aqueles que crerem em mim farão. Não, aquele que crê em mim fará. As obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Então aí está São João 14:12. É singular. É Deus operando naquele que crê. E você tem que ver que Jesus ainda ia morrer para me salvar, para te salvar, e ele já estava profetizando que viria uma pessoa que creria nele e que faria as obras que ele fez, e maiores do que ele havia feito, porque ele não podia estar aqui, ele ia voltar para o Pai, isto é, ele ia voltar em condição de espírito, de logos, para poder descer na igreja. Aí ele desceu no dia de Pentecostes. Mas nesse último dia, a coluna de fogo veio, não mais como no tempo de Moisés e no tempo de Paulo, para escrever Bíblia. Irmão Branham diz, ela veio para revelar a Bíblia. Então é o mesmo Deus, ele só mudou de nome. E você tem que acompanhar o significado daquele nome. Certo? Acompanhe o significado daquele nome. Já é pai das nações. Branham é para isso. É pai de nações. Isto é, pai de gentios. Você já recebeu essa palavra, já recebeu o nome nesse dia do casamento. Você nasceu nessa família. E é por isso que nós somos conhecidos como bramitas. Certo? Somos conhecidos, queira ou não. Somos conhecidos assim. Fomos conhecidos como cristãos durante as eras, mas agora somos conhecidos pelo novo nome de Cristo, certo? É o novo nome de Cristo. Bem, então aqui tratando, o irmão Branham está tratando de uma noiva nos Estados Unidos, porque ele está falando que a noiva é composta de pessoas de todas as partes do país. Era dentro dos Estados Unidos. Eu diria a mesma coisa, que a noiva hoje, ela é composta de todas as partes do país, do Brasil. Aí você pode falar os nomes dos estados do Brasil. E depois vem este outro lado, e ao redor do país, que são as nações vizinhas, que são abençoadas quando Deus está tratando com uma nação. Amém? Dá para entender? Agora, isto é um lado da moeda. Foi nos Estados Unidos, foi em cada era, é aqui no Brasil, mas vamos ver o outro lado, que a noiva é composta de todas as nações. Isso está juntando agora. Quando ela é composta de pessoas de toda parte do país, ela é de um país. É quando Deus está tratando com aquele povo reconhece aquela mensagem. Nos dias de William Branham, eles tinham que reconhecer William Branham, ele era o profeta do dia. Dos dias da esposa de Cristo aqui no Brasil, o povo tem que conhecer a esposa de Cristo. Vocês têm que conhecer a minha esposa. A minha esposa. Então é Ruth. Agora, a esposa de Cristo. O povo tem que conhecer a esposa de Cristo. Ela tem recebido o novo nome de Cristo. Ela tem em si a palavra revelada como seu marido. Isso é o que o irmão Branham pregou. A palavra revelada é o esposo. A pessoa e fica pensando, é o Branham, o homem que é o esposo. Não, a palavra revelada que saiu da boca de William Branham, esta palavra revelada é o marido, é o cabeça. O que essa palavra fala, você vai e faz. Ainda que hoje nós estamos vivendo na era que o marido fala e a mulher não faz. Mas a verdadeira esposa e o verdadeiro casal, que é tipo de Cristo e da igreja, ele fala e ela faz. Cristo fala e a igreja faz.
A palavra foi revelada e a esposa, hoje, eu, você, a esposa de Cristo, cumpre com aquela palavra. Nós não temos que aumentar, não temos que diminuir, não temos que fazer mais nada. Ela é aquilo ali. Eu creio, eu honro isso. Essa palavra eu honro. Isso eu estou dizendo. Eu honro meu esposo. É a igreja honrando o seu cabeça, dando ouvido à sua palavra. Amém? Eu não vou ler tudo aqui, mas tem a obra-prima, 193, 192, irmão Brana está falando dos Estados Unidos e da igreja ali que veio com a música do twist, o rock and roll, e aquilo ali fez com que o coração do irmão Brana estivesse chorando. Aí ele diz assim, eu comecei a inclinar minha cabeça, e ele disse, espere, a noiva deve vir outra vez. Tem outra mensagem que o irmão Brana diz que quando apareceu a dos Estados Unidos, ele então chegou quase a desmaiar, porque ela não parecia uma igreja, ela não tinha mudança, é como crente na igreja, ele não parece da noiva. Não tem mudança, a mulher corta seu cabelo, o homem deixa o cabelo crescer. Isso está provando que essas pessoas não são da noiva. Vai te dar um choque? Não estão em obediência àquela palavra. Estão no grupo? Estão. Estão adorando a Deus? Estão. Mas não ouve a palavra, não pratica a palavra. E o dever de cada um de nós, ao saber de uma palavra, daquela verdade, a gente vai praticar. Por que você tem força para praticá-la? Porque você faz parte daquela noiva naquele dia que a palavra te domina. Não é a doutrina de um homem. A palavra te domina e você faz aquilo por amor. Porque a mulher obedece o marido e faz a vontade dele por amor. A igreja obedece a Cristo e faz a vontade dele por amor. Não é porque, se você não fizer a minha vontade, eu não te dou vestido. Se você não fizer a minha vontade, Deus diz, eu vou te deixar ficar doente. Não é assim. Nós vamos cumprir a vontade dele por amor. Nós o amamos, por isso nós o respeitamos e somos abençoados com a sua palavra. Amém? Então aqui o irmão Brando diz, eu comecei a inclinar minha cabeça e ele disse, espere, a noiva deve vir outra vez. E eu olhei e aqui vinham elas outra vez. E elas passaram, damas de aparência dócil. Agora vê como que é a noiva. Damas de aparência dócil não quer dizer só a mulher de aparência dócil, o homem também. Porque a noiva, ela é formada de homens e mulheres. A aparência da noiva é dócil, é agradável. Tem gente que não é agradável. Tem gente que não é dócil. E a aparência de cada um de nós, dócil. Mas aí se você quer aplicar, mas espera lá, e João Batista? Então ele é da noiva, porque a aparência dele, raça de víboras. Mas era a mensagem do dia, ele era dócil. Como que você pode dizer que um homem desse é dócil? Como que você pode dizer que Jesus Cristo era dócil? Era. No Sermão do Monte. Ele era dócil. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dócil. Mas quando ele pega um azorrague e surra os ministros e lança fora suas ofertas, suas ovelhas, as pombinhas, tudo animais de sacrifício. Vocês não fazem da casa de meu pai um covil de salteadores, de ladrões, pois tudo fora. Ele era dócil, está cumprindo a palavra. A pessoa não entende a doçura. É cumprir a palavra, é viver a palavra daquele dia, é morrer por aquela palavra, é dedicar àquela palavra. Não é porque é dócil, então você só vai encontrar pessoas mimosas.
Não, elas também são fiéis, elas são firmes. Elas dizem a palavra do jeito que ela é. Todas elas olhavam para mim enquanto passavam. Eu observei que cada uma estava vestida de uma forma diferente. Eu estou te mostrando agora o outro lado da visão. Essa visão aqui já é todas as nações. Ela é formada de todas as nações. Ela é composta de todas as nações. Eu já te disse, quando Deus faz a obra naquele dia, ela é composta das pessoas daquela nação, daquele país, e os países vizinhos são abençoados. E entram também, porque eles estão no mesmo idioma que Deus está falando. Ô, irmão, nós fomos abençoados. Temos que entender isso. Deus mandou um profeta, ele falou em inglês. Eu não entendo nada em inglês. Eu não entrei no dia do inglês. Eu já estava lá, mas eu não entrei. Naquele dia, eu não pude entrar, porque eu não ouvi também, eu era criança. Eu não ouvi, você não ouviu. Mas quando a mensagem vem para o nosso país, ela já vem interpretada da forma da nossa língua, não interpretada por homens, mas na nossa língua, no nosso idioma. Aí ela fala o nosso idioma. É Deus outra vez falando naquele idioma para poder chamar a nossa atenção. E nós ouvimos aquilo e cremos naquela mensagem. A mesma coisa é agora. Quando nós podemos ter claro, ele falou que os trovões foram revelados, mas quando ele falou em inglês. Bom, mas depois ele mandou essas mensagens, porque Deus falou para ele, armazena alimento, porque virá um tempo de fome, e o Brasil recebeu este alimento, foi armazenado, e agora nós temos este alimento, estamos comendo este alimento, estamos sendo abençoados com este alimento. Agora, todas as nações vizinhas do Brasil estão recebendo a mesma bênção desta palavra. Estou dizendo assim, o eleito da noiva, porque tem hora que você vai encontrar, é um aqui, outro ali. Você vai encontrar milhares é de todas as nações. No dia que Deus está manifestando a sua palavra, chamando a sua noiva naquele dia ela é pequena. Ela se torna grande porque quando ela é formada de todas as nações. Amém? Estão entendendo? Aí o irmão Branham diz assim, e então quando começaram a partir, 2 ou 3 delas atrás saíram da fila. Eu ia gritar para elas, e elas estavam tentando voltar para a fila outra vez. E você sabe, estar na fila é a palavra. Sair da fila é sair da palavra. Fila é mensagem. Sair da mensagem é sair da palavra, sair da fila. Então, o que aconteceu? Foi só o irmão Branham morrer, o próprio Estados Unidos, o Canadá, o Fênix, já saiu da fila. Já saíram da fila. Já disseram que o irmão Branham tinha que voltar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Eles não viram quando aquilo aconteceu no dia. Isso está mostrando que eles não foram chamados para a noiva naquele dia. Isso é terrível. É tão terrível quando o irmão Branham fala em perguntas e respostas, número 7, parágrafo 7, que ele diz, algo está acontecendo aqui em nosso meio que vocês não estão dando conta de receber, de entender. E eles disseram, é duro, irmão Branham, falar uma coisa dessa. Ele diz, mas é assim. É exatamente isso. Está acontecendo. Agora aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Grandes coisas estão acontecendo, só que eles querem grandes coisas. Pararam de contou. O cego viu, sim. Ele andou, mas ele andou na palavra. Aí o cego enxergou os selos. Enxergou um novo nome. Eles querem só da forma natural, mas Deus está trazendo aquele ministério do lado espiritual, porque no tempo da noiva, ela come o livrinho revelado, que nunca ninguém comeu, gente. Aí nós queremos fazer os mesmos sinais que os pentecostais fizeram e não resultou em nada, que não souberam nem o nome do Pai.
Aí queremos fazer um trabalho igual os pentecostais. Deus nos deu um ministério, Deus nos deu um alimento. Nós largamos o alimento aqui e vamos comer o alimento dos outros. Deus nos deu o alimento da hora, nós largamos o alimento da hora e vamos comer o de ontem. Estamos errados. É o alimento da hora. Qual é o alimento da hora? A noiva da hora. Era a mensagem daquele dia, revelação dos selos. Mas ele não quer comer selo. Ele quer comer avivamento pentecostal. Isso é de ontem, isso está bichado. Se crê nisso, se crê, mas não é a mensagem da hora. A mensagem da hora é a revelação dos selos. É a abertura da palavra, é a terceira puxada. Os ungidos dos últimos dias, 262, da voz de Deus. 373, 374, isso mesmo? De Goiânia, nessa antiga tradução. Se nós não tomarmos isso, nós vamos ficando pensando que nós somos uma noiva com o alimento pentecostal. Que noiva é essa? Já foi, Pentecoste foi no seu dia, Pentecoste alcançou Los Angeles, alcançou os Estados Unidos. Tudo aconteceu ali porque Brana, o mensageiro do dia, viria também ali. E nós queremos voltar àqueles dias quando Deus nos deu no final do ministério do irmão Brana, não no começo. Ele mesmo ensina isso. Ouvimos agora verso 201, diz não no início da mensagem, mas quando ele estiver declarando a sua mensagem, não no início do seu ministério, que é curas, revelações de enfermidades, mas é quando ele estiver revelando a palavra, tocando sua mensagem, sua trombeta. Mas eles não querem ouvir isso. Então a noiva, ela sabe, ela está no dia do casamento. Aprendemos então, ela é noiva hoje, porque está no dia do casamento. Ah, mas o dia do casamento foi nos Estados Unidos, mas eu estou casado agora. Eu casei agora, eu casei com a palavra é meu marido. Lembra aí que parágrafo que é, gente? Eles vão falar aí, irmão, você passa para mim. É que são coisas boas. Não sei se é festa das trombetas, 101, 102. A palavra revelada é o esposo. É só guardar isso. É só crer e admitir essa verdade. Então o irmão Brana estava dizendo... Eu ia gritar para elas e elas estavam tentando voltar para a fila outra vez. Porventura, a mensagem que nós estamos pregando não é a voz do sétimo anjo sendo ecoada outra vez, nesse dia, através do ministério da esposa, que está repetindo outra vez aquela mensagem? Não, porventura, vocês que saíram da fila, parte dos Estados Unidos, Canadá, Fênix, vocês que saíram da fila, Brasil, ao ouvir a mensagem, fique na fila, os selos já foram revelados, os trovões já foram revelados, Deus já manifestou a sua palavra, o novo nome estava revelado num homem, o sétimo selo estava em carne, não podia ser mais revelado. Ele revelou 6, porque o 6 tinha partido, mas o 7º ele não podia revelar, porque já estava revelado em carne. Não dá para a gente ver isso. Tem hora que eu agradeço seus tímpanos, né? Quem sabe pode te despertar também do sono. Certo? Pode te despertar. Irmão Brana mostrou isso. Deixa eu ir para frente mais um pouquinho aqui, porque não dá tempo de ler toda a visão. Qualquer dia eu quero ler um outro lugar que o irmão Brana fala desta visão. Mas aqui... Irmão Brana diz no primeiro selo, parágrafo 98. Apenas leve Deus a sério, porque é mais tarde do que vocês pensam. Antes, no 93, ele diz assim, primeiro selo, que afirmação, que coisa, depois da noiva ser tirada, então este homem do pecado revelará a si mesmo. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, tem sido eleita
dentre cada era da igreja. Vocês estão entendendo que já é todas as nações. Cada era da igreja. Não é somente dos Estados Unidos, não é somente do Brasil. Agora, de todas as eras da igreja. Escuta, 95. Agora, outro dia eu fiz uma afirmação, diz o irmão Branham. A noiva poderia ir para o lar e você nunca saberia nada sobre isto. Isto é verdade. Agora, deveria dar medo na gente, né? A noiva vai para o lar e a gente não fica sabendo. Fica pregando, a noiva. E daí já foi embora. Festa das Trombetas 101. Agora, como ele disse, isto aparecerá nos últimos dias para trazer o povo de volta à palavra. Então a noiva conhecerá seu esposo, conhecerá seu companheiro, a palavra revelada. Festa das Trombetas 101. Isso daqui é tudo mensagem, não é doutrina nossa. A gente só tem que crer. Só tem que crer. Irmão Branham vem e afirma no 98, finalzinho, apenas leve Deus a sério, porque é mais tarde do que vocês pensam. Agora recorde, a noiva verdadeira. Agora, existe uma noiva falsa. A noiva falsa, ela tem 6 selos revelados. A noiva falsa, ela não tem novo nome. Ela é falsa. Ela não tem novo nome. Cristo mudou de nome, ela não mudou. Então ela é falsa. Ela não casou com Cristo, a palavra revelada, o esposo, que é a palavra revelada. Então, existe uma noiva falsa. Temos isto em Apocalipse 17, ela disse, sou uma viúva e de nada tenho falta. Veja você, assentada sobre uma besta escarlata, ou melhor, a besta e assim por diante. Parágrafo 100. Agora, mas a noiva verdadeira será formada de milhares vezes milhares de pessoas. Mas ela será escolhida de cada era da igreja. Vocês viram que eu li aqui, quando ela é escolhida dos Estados Unidos, do país. Ele está falando de uma noiva local, a noiva do país, onde Deus estava manifestado e encarnado em Branham. Eu estou aplicando isso para nós, porque nós temos o nosso tempo da noiva aqui no Brasil também. E quando essa noiva aqui no Brasil, ela recebe a mesma revelação que a da América recebeu, o eleito do dia. E ali foi um grupo pequeno. Eu estava lendo aqui, irmão Branham diz, tira este povo que veio destes países, que veio desses estados, tira eles do tabernáculo. Se sobrar meia dúzia para eu pregar. Então, local, tabernáculo Branham, que deveria ser um local de milhares de pessoas, era de pouca gente. Ele fala meia dúzia, é uma força de expressão, a gente sabe também que é uma força de expressão, meia dúzia, por quê? Porque eram centenas de pessoas que vinham de fora. Mas lá no tabernáculo Branham, em Jeffersonville mesmo, não era muito grande, a igreja não era grande. Nós aqui não somos grandes, nós tornamos maior um pouquinho, quando reúne o estado do Rio Grande do Sul, e vem Minas Gerais, e vem alguém do Paraná, e assim por diante, reúne, mas tira eles, aí fica uma igreja quase vazia. Mas quando nós ainda somos uns 60, 70, certo? E dia de ceia nós temos mais ainda, a igreja está bem, está cheia, mas nós temos que saber que isso daqui é uma parte, ela é a do dia. O que eu queria que as pessoas entendessem, que é muito difícil, porque é muito simples. A noiva dos dias do irmão Branham só podia escutar a mensagem de um lugar, porque ela estava sendo formada, mesmo aí em Tucson, onde o irmão Branham recebeu toda a revelação, toda a luz, mas ela estava sendo formada, tinha um tabernáculo em Jeffersonville, onde o povo reunia,
de toda parte para ouvir aquela mensagem. E era ali, não era, vai ouvir outro lugar, não, era ali, era aquela mensagem. Todos os pastores vizinhos criam no irmão Brana, pregava igual o irmão Brana. Quem não cria no irmão Brana, pregava uma parte que eles criam, e a outra que a teologia deles dizia diferente, e eles não se despiam daquela teologia, foram se despir depois que o irmão Brana morreu, mas não deram conta de ser da noiva daquele dia, porque eles não se humilharam e não jogaram fora o que devia ter jogado para ficar só com a mensagem do irmão Brana. Irmão Brana não era para estar como um cabeça dos pastores, não era isso, mas todos os pastores tinham o prazer de ter companheirismo com o irmão Brana. Nós não é para ser pastores, cabeça de pastores, mas todos os pastores que crê e que aprendeu esta mensagem conosco no Brasil, têm o prazer de reunir conosco, são satisfeitos em reunir conosco, em trazer até suas igrejas para estas reuniões nossas no fim de ano. Há algo nisto. Não tem nenhum pastor sobre pastor, não tem obra dos nicolaítas. Mas as pessoas que não entendem, elas acham que não pode ser feita desse jeito. Elas deveriam se humilhar e estar debaixo daquela mensagem do dia. A mensagem do dia, é o ministério da esposa nesse dia. Você deveria estar debaixo desse ministério da esposa. Se você não quer nada comigo, mas queira o ministério da esposa. Não tem jeito de você ficar separado e pensar que é da esposa. O braço está em outro lugar. Não, então isso daí é braço de boneco, alguma coisa. Mas não é o braço da noiva. Não é. Ela é um corpo junto, é unido. É um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o profeta diz, esse é o batismo do Espírito Santo. Amém? Deixa eu encerrar aqui. Agora, mas a noiva verdadeira será formada de milhares vezes milhares de pessoas, mas ela será escolhida de cada era da igreja. Toda vez que vinha uma mensagem, as pessoas criam nela e aceitavam em toda a luz que ela tinha, elas eram seladas até aquele dia da redenção. Quer dizer, em cada era da igreja, eles escutaram Paulo, escutaram Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Eles formaram parte da noiva daquele dia. Era a noiva daquele dia. Hoje, já está chegando a hora da noiva reunir todas as nações para formar esse corpo. Aí serão milhões de pessoas. Irmão Branco diz milhares vezes milhares. Mas não é só, aí não é só do Brasil. Aí não é só da América do Norte. Aí não é só dos dias de Paulo. Mas é de 7 eras da igreja, e inclusive esse período da revelação que veio fora da era da igreja, quando os dias de intercessão, de redenção, havia terminado. Não falou Jesus a mesma coisa quando disse, o clamor veio na 7ª vigília? Aquela é a última era da igreja. Veio, disse, eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. A outra tradução diz, eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, este é o momento desta esposa entender. Nós vamos ser formados de todas as nações, de todas as 7 eras da igreja. Cada punhadinho de cada era que foi fiel àquele mensageiro, àquela mensagem, eles ressuscitarão e farão parte deste corpo místico do Senhor Jesus no último tempo. Quando for para o arrebatamento, eles sairão, eles aparecerão entre nós. A mensagem, a trombeta, a última trombeta já soou. Eu creio nisso, a última trombeta já soou. É o irmão Brana que diz, essa última trombeta soa quando o 7º anjo está tocando essa trombeta. E quando o 7º selo é aberto. E quando é que o 7º selo é aberto? Nos dias da voz do 7º anjo. Então, a trombeta, a última trombeta, porque a primeira foi Paulo, a segunda Irineu, a terceira Martim, a quarta Columba, a quinta Lutero, a sexta Wesley, a 7ª trombeta foi Brana.
Isso são trombetas gentias. Soou a última trombeta, não tem mais trombeta depois? A última trombeta foi Mombrana. Os mortos ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro enquanto não for a hora de sair. Você lê Mateus 27, verso 50 em diante, você vai ver que quando Jesus morreu, muitos corpos de santos ressuscitaram, mas não saiu do sepulcro. Quando Jesus morreu, eles ressuscitaram. Aí a Bíblia diz, e saindo do sepulcro após a ressurreição dele. As pessoas podem não entender, elas entendem mal, mas a ressurreição já deu, só falta os irmãos saírem do sepulcro. E quando é que sai? Irmão Branham mostra, e a Bíblia mostra, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A ressurreição começa da 7ª era para a primeira. Ela começa daqui para lá. E por que começa daqui? Porque aqui foi que veio a semente. Aqui foi que veio Deus em Brana. Então é daqui que levanta esta igreja. Ela começa da 7ª era, a ressurreição é assim. Ela começa da 7ª era para a primeira. Na 7ª era é o primeiro a ressuscitar. E aí os demais vão ressuscitando. Por quê? Eles vão saindo do sepulcro após a ressurreição dele. Como foi no tempo de Cristo, é agora nos dias da mensagem do irmão Branham. É só saber que isso já aconteceu, porque do contrário você fica esperando um homem para soar a última trombeta, porque a Bíblia diz, e a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí fica esperando a trombeta soar. Mas você vai, leia a mensagem, o intervalo, onde o irmão Branham mostra essas coisas, até no parágrafo 120 por aí, ele vai mostrando essas coisas, que esta trombeta, a última trombeta soará quando o 7º anjo estiver tocando esta trombeta e abrindo o 7º selo. Amém? Então, a noiva é composta de todas as nações, porque em cada época houve uma noiva que deu ouvido àquela mensagem. Irmãos, é triste, mas não pensam vocês que o povo hoje dos Estados Unidos é da noiva. A noiva foi do tempo do irmão Branham. Eles deveriam crer. Se eles não crerem que o irmão Branham revelou 7 selos, 7 trovões, novo nome, é porque não são da noiva. Todos os demais países, Canadá, Fênix, se não crê, é porque hoje, se não crê no que foi feito lá, é porque não são da noiva. Se estão esperando isso acontecer, é porque eles não são da noiva. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de ouvir mais um pouco o posicionamento da sua palavra, da revelação que o Senhor deu ao seu profeta, e que nós podemos crer nestas coisas hoje, como se fosse pregada hoje pelo irmão Branham, mas hoje está sendo repetida pelo ministério da esposa de Cristo nesse dia, e nós estamos alimentando com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sou viajante em terras estranhas, busco as moradas eternas do céu. Sou viajante, não paro na estrada, vou porque tenho um amigo fiel. Sou viajante a caminho do lar, suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei que entrarei
Jesus. Sou viajante que às vezes tropeça, mas vou em frente, não posso parar. Deus me sustenta com suas promessas. Sua bondade me faz caminhar. Sou viajante a caminho do lar. Suas mansões radiantes de luz. Nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Sou viajante a caminho do lar. Suas mansões radiantes de luz. Nesta cidade suprema eu sei